Nem sempre estivemos sozinhos. Por 160 mil anos dividimos o mundo com outras humanidades, até exterminamos uma delas. E agora acontece algo sem precedentes. Somos os únicos humanos na Terra. Mas o que foi desaprendido em nossa trajetória no planeta que fez com que chegássemos ao ponto de ter que usar uma máscara para respirar e um relógio para enquadrar o tempo? Por que a mutação genética no Homo sapiens nos tornou mais adaptáveis ao meio ambiente, mas, paradoxalmente, levou a raça humana a um mundo artificial, desconectado da natureza e beirando a própria extinção? Se magicamente pudéssemos romper as fronteiras do tempo e da comunicação, eu gostaria de fazer algumas perguntas para nossos parentes evolutivos.
tarde abafada e luminosa de um lugar que milhares de anos depois seria conhecido como Indonésia, encontro Lee, o Homo erectus, de cócoras, inclinado sobre um grupo de pedras. Sem girar a cabeça para me observar, Lee apontou para um espaço à sua esquerda, de onde vinha um som de água corrente. Eu perguntei: como sabia que eu estava com sede? Seu cheiro, respondeu Lee, e só então se levanta. Há muitas coisas para me impressionar e ainda não se passaram mais do que alguns segundos. Lee é mais alto que eu, arriscaria apostar antes de vê-lo. 1,80 m, provavelmente. O desenho do seu corpo, sua postura e, principalmente, a inteligência de seu olhar também me causam uma forte impressão. No conjunto, mesmo ainda sem dizer muito, Lee já servia como um poderoso recurso de desconstrução de muitas imagens caricaturais que mesmo os pesquisadores muitas vezes mantêm quando se aventuram a pensar em hominídeos primitivos. Aquele indivíduo não tinha absolutamente nenhum traço abobalhado, desajeitado ou amedrontado, do tipo que costuma caracterizar personagens de homens e mulheres das cavernas em milhares de filmes, animações e histórias em quadrinhos. Lee não era um tipo para se ter pena, ele era digno. Então, Lee, me diga, por favor, o que você acredita que aconteceu com o Homo sapiens? Onde erraram? Onde ainda erramos? Lee soltou as pedras que segurava no chão antes de responder, olhou fixamente para mim e então falou, com a sua não-voz. Quando chegou aqui, um instante atrás, você pareceu surpreso por eu ter percebido que estava com sede. Ao chegar aqui, não apenas eu percebi que você estava sedento. Os pássaros, empoleirados nas árvores, também perceberam. Há 2 serpentes ali, embaixo daquela grande pedra na outra margem do riacho. Elas estão hibernando agora, mas mesmo elas perceberam sua sede. O próprio riacho percebeu sua sede. Tudo em você grita sede, fome, desejo não atendido. Seu cheiro, seu jeito como se movimenta, sua respiração, seu hálito. Você chegou aqui carregando muitas coisas, mas tudo em você reclama carência. Você chegou aqui com uma sede da qual mal havia se dado conta, mesmo quando todos os outros seres desse lugar já haviam reparado. Esse é o ponto onde erraram. Onde erraram. Vocês desaprenderam a prestar atenção e compreender o que está acontecendo com seus próprios corpos.
Novo dia, outro tempo, o início do fim da última glaciação. Caminhando por uma garganta rochosa, uma sobreposição rápida de imagens revela que esse espaço, no início do século XXI, será uma praia na bela ilha de Malta. Chego ao ponto extremo da garganta, onde encontro a entrada de uma caverna. Avanço em direção às luzes interiores e, conforme caminho para meu próximo encontro, o frio exterior aos poucos é substituído por um agradável calor e um odor agradável e sofisticado de uma combinação de ervas. Ao adentrar o salão maior da caverna, testemunho uma cena comovente e inesquecível. Ao menos 2 dezenas de neandertais estão presentes. Imediatamente, identifico relações afetivas intensas entre eles. Há mães, pais, filhos, irmãos e amigos queridos fazendo coisas que fazemos uns aos outros quando nos gostamos. Brincadeiras, carícias, cooperação. Reconheço meu informante recostado em uma das paredes da caverna, algo distante e pensativo. Parece estar organizando seus pensamentos, prestes a dizer algo de muito valor. Abro o caminho até ele. Quando me aproximo o suficiente, ele se levanta e, antes que eu possa perguntar qualquer coisa, ele começa a falar. Nós somos o último grupo da nossa espécie. Quando o último de nós se for, toda a terra irá se despedir de nossas sementes como um suspiro. Nós caminhamos, caçamos e nos abraçamos sob o sol, a lua e as estrelas. Guerreamos com seu tipo e com ele formamos alianças e produzimos linhagem. Em pouco tempo nos transformaremos todos em plantas, alimento para os filhos dos machos adultos que nos alimentaram, e em esqueletos e em pó, enquanto uma parte luminosa de nosso sopro subirá até o espaço sem nome. Em sua época, seu tipo saberá da nossa existência por nossos ossos e pelos símbolos e artefatos com que marcamos nossa passagem. A princípio, vocês nos considerarão um pouco mais que animais. Mais adiante, nos considerarão uma curiosidade tristonha. Depois ainda, nosso destino servirá como um espelho e vocês virão perguntar para nossos ossos e para nossos desenhos o que podem fazer para evitar o fim maior. Sobre isso, nada temos o que conversar. O fim é apenas um instante e a marca maior do silêncio, mas há algo que posso oferecer a vocês. Algumas palavras sobre o medo do fim que congela seus corações mais do que o frio das grandes geleiras, enquanto minha espécie sorri mesmo diante da aniquilação inevitável. Por que somos assim, tão parecidos e ainda assim tão diferentes diante da morte? A resposta é simples. Como parecem ser simples todas as respostas que realmente importam para nós. Amamos a vida e desejamos ardentemente viver, mas nada nunca nos convenceu de que nossa vida seja mais importante ou mais especial e bela do que a vida de um caramujo, do musgo ou dos grandes bandos de búfalos. Daí nossa contemplação habita, onde para vocês reside apenas a desolação. Nós iremos, mas a vida continuará. Isso parece não ser suficiente para vocês, e essa é a sua maior força e sua pior fraqueza.
Encontro Kai em sua casa. Ela é uma jovem Ojibwe, uma Assiniboine da grande nação Lakota, mas se casou com um homem inglês. Os traços de seu rosto e a escuridão densa de seus cabelos me fazem pensar nos homens e mulheres que atravessaram o Estreito de Bering
milhares de anos antes de Kai nascer. Milhares de anos antes de haver ingleses nas grandes planícies. Milhares de anos antes de a Inglaterra existir. É difícil decifrar o semblante de Kai, mas a cortesia em seus gestos e nenhum sinal de medo ou espanto em sua voz, mesmo estando diante de um viajante do tempo e do espaço ocupado com suas anotações. O que são essas coisas que você carrega? Ela me pergunta. Câmera fotográfica, caderno, computador, são objetos que uso para registrar imagens, sons e palavras, Kai. E não registra em sua lembrança porque não quer ou porque não consegue, me pergunta. Registro muitas coisas em minha lembrança, mas quero que outras pessoas possam ver algo semelhante às coisas que vi e quero que escutem minhas conversas e os sons de outras épocas. Então, mostro para Kai algumas de minhas anotações e fotografias, além de reproduzir um áudio com uma de minhas entrevistas. Kai segura uma de minhas fotografias reveladas em papel e sorri. E esta aqui? O que está registrado aqui? Essa é um retrato de um menino Sioux. Você não vê? Eu vejo uma folha de papel e uma mancha colorida derramada sobre ela. Nessa mancha, eu vejo menos do que um fantasma de um menino Sioux. Eu vejo um fantasma de um menino Sioux morto, imóvel. Espera aí. Quero te mostrar algo, Kai. Abro o computador e dessa vez reproduzo um vídeo para minha plateia de uma pessoa. Tenho orgulho do vídeo. Na tela, um homem arauetê canta. Kai olha mais para mim do que para a tela enquanto mostro o vídeo. Ao final, com um indisfarçável humor, pergunta: você realmente sente muito orgulho dos fantasmas que aprisionou, não é mesmo? A pergunta me desconcerta. Tento organizar os pensamentos para responder. Não, bem, sim. Sinto prazer em saber que fui eu que fiz essa foto e esse vídeo, mas acho que sinto mais alegria por ter aquilo que mostram. Você os fez ou foram essas caixas que fizeram? Outro dia, meu marido me contou que na Inglaterra, de onde ele veio, existe algo chamado máquina. Uma grande caixa com fios e pequenas rodas dentro, animada por um espírito que realiza tarefas para as pessoas. Quando me contou sobre essa máquina, os olhos do meu marido se pareciam com os seus. Ele estava mais excitado do que quando fala sobre as guerras com os franceses do norte. Você é como meu marido. O pequeno espírito repetidor dessas caixas domina a atenção de vocês. Ao dizer essas palavras, percebo que Kai já havia me respondido o que eu iria perguntar. Agradeci sua companhia e me despedi. Ao sair pela porta, na pequena varanda, ela ainda teve tempo de me dizer algo. Você me parece um homem criança. Não sei bem porquê, mas você me parece um homem que nunca teve que matar outro homem, nem sequer a caça que o alimenta. Você me parece um homem que vive para ver fantasmas vivos e mortos dentro de uma caixa. Diga-me, do que você tem tanto medo? Você parece um homem criança que tem medo de tudo que é vida, inclusive da morte. Por isso passa seus dias a olhar para caixas e folhas de papel. Olhei longamente para Kai, surpreso e agradecido por suas palavras. Sim, Kai, sou um homem criança. E vocês guerreiam lá em sua terra de homens crianças? Sim, Kai, guerreamos usando caixas como essas, cada vez mais, e guerreamos pelo direito de viver cada vez mais tempo olhando para caixas como essas. Antes de me virar, eu pude ver que Kai olhava para mim com sincera compaixão.